Audiolivro. Título: O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra. Ditado pelo Espírito Ramatiz. Psicografado por Urtan de Shida. Julho de 2004. Parte 35. Pergunta: por que é comum então que a presença de obsessores em residências, por exemplo, cause constantes problemas sobre lâmpadas do que queimam com frequência, máquinas e aparelhos domésticos com curtos e outros problemas na rede elétrica, se o obsessor se vale apenas do campo magnético e não do elétrico? Ramatiz: porque ao induzir com seu magnetismo etéreo o fluxo magnético denso existente em torno do campo elétrico, o obsessor produz um novo campo magnético, variável, que por sua vez resulta em um campo elétrico induzido, afetando a fonte elétrica primária. Ou seja, um campo elétrico que foi induzido magneticamente, criando uma relação simétrica com a fonte elétrica do aparelho doméstico ou da lâmpada, numa espécie de corrente de refluxo. Assim, ao atuar sobre o campo magnético do aparelho, interferindo com seu magnetismo destrutivo, o obsessor gera campo elétrico que afeta também de forma destrutiva as fontes elétricas dos aparelhos numa sobrecarga, e o resultado final é a ação magnética danosa sobre o obsedado e uma forma elétrica iversiva sobre os aparelhos. Pergunta: ao agir sobre o obsedado, através de campos magnéticos, o obsessor pode afetar também outras pessoas no recinto? Ramatiz: os campos magnéticos são propagados em todas as direções, sendo ortogonais-ou perpendiculares, às cargas que os geraram. Assim, eles não seguem na mesma direção do movimento dessa carga, havendo espalhamento, sendo produtos vetoriais. Por conseguinte, pessoas que se encontram no mesmo ambiente do obsedado sentem muitas vezes a ação do obsessor. Essa é a razão pela qual algumas pessoas dizem não poder ficar perto de outras por sentirem peso estranho ou mal-estar. Pergunta: percebe-se em suas respostas afirmações incisivas no que diz respeito ao fato de grande parte dos homens estar alienada com a sua própria existência, dando valor a riquezas efêmeras e descuidando-se da eternidade do espírito, em termos de proteção e de evolução. É isso? Ramatiz: a sobrevivência na matéria tem norteado os homens através do tempo, dando vazão a pulsões quase animalescas. Vejam o exemplo dos corruptos, que fazem dessa atividade um desafio ao próprio ser. Quanto mais desviam, mais querem, a ponto de depositarem em bancos somas vultosas, que ali permanecem congeladas por anos, como em verdadeiras cavernas de Ali Baba. Esconde-se o produto do furto para não ser descoberto, e abre-se as portas do desespero para aqueles que deveriam usufruir dessas riquezas, através de atos governamentais em prol dos hospitais públicos, das filas angustiadas por transplantes de órgãos e do combate à fome. Alega-se déficit financeiro para não ser implantados programas sociais em larga escala. Os recursos assim são desviados de mãos necessitadas, seus verdadeiros donos, que padecem moral e fisicamente pela irresponsabilidade de poucos que se tornam torturadores e assassinos indiretos. A situação ainda se torna pior quando os que deveriam coibir tais fatos ou promover a justiça deixam-se envolver pela sedução maligna dos desonestos, tornando-se parte da quadrilha. Diretamente quando compartilham de seus atos, ou de forma comprometedora quando fecham os olhos para eles. Ou, no caso de militares que desviam armas para malfeitores, em atitude que desafia as próprias corporações, colocando em risco a vida de companheiros honestos e leais ao bem, que serão alvo desses mesmos malfeitores, situação que em tempo de guerra seria considerada de alta traição. Mas que, em tempos de paz, tem sua gravidade amenizada por leis arcaicas, que favorecem os réus em detrimento das vítimas. Os legisladores sabem que tais leis são inadequadas e injustas, mas utilizam seu tempo em disputas políticas pela vaidade de reeleições, despreocupados com o destino dos seres humanos, tratados apenas de eleitores e arrebanhados em currais por votos. A vida perdeu o seu valor, e os atos de cobiça são valorizados de forma cruel. Sustentados por seres que agem como animais que, guiados somente por instintos, atacam suas vítimas para a sobrevivência numa selva sem razão. É o ápice da inconsequência. Os homens estão alienados, mentindo para a própria consciência, esquivando-se da verdade que chegará inexoravelmente para todos. Pergunta: ainda há tempo para a reforma espiritual desses homens insensíveis? Ramatias:
Nosso bem-amado irmão Gandhi uma vez disse: viva como se fosse morrer amanhã, mas aprenda como se você fosse viver para sempre. Os homens na maioria inverteram esse conceito, vivem como se nunca fossem morrer, e aprendem para viver apenas o presente, fazendo-se obscurecidos pelas tramas, mentiras, corrupção e manipulações ilícitas. A reforma espiritual não é um passe de mágica, onde o desejo impera. Justamente o desejo deve ser esquecido nessa hora, por ser um hábito desgastante e inoportuno. A força da reforma está no entendimento da alma, na compreensão de que o espírito é a maior riqueza do homem, a qual deve ser preservada pelo amor contínuo e incondicional, desvinculando-o de máculas. Mas, para se chegar a esse estágio não é simples. Não se trata apenas de atravessar uma ponte, porém inúmeras vidas na matéria. Entender provações e os seus ensinamentos, além de perceber a matéria como uma morada provisória para se partir para o universo infinito, e fazer do agora a eternidade. O homem perdeu a vergonha de ser o que deveria abominar, tornando-se vítima de seus próprios atos, e procurando a piedade e o arrependimento somente quando descoberto e exposto à publicidade de seus atos. Isso não é reforma espiritual, mas uma tentativa inútil de se preservar da justiça dos homens, esquecendo-se da existência da justiça de Deus. A reforma espiritual, assim, é uma tarefa árdua que exige forças que a maioria não sabe nem onde buscar. Pergunta: isso é um desafio à humanidade? E quem não está voltado para a esfera espiritualista através de qualquer religião, como promover essa reforma? Isolar-se das tentações? Ramatiz: a vida em si já é um desafio constante. Cabe ao homem retirar da complexidade do plural essencial para fazê-lo crescer em sua unidade, através do aperfeiçoamento da percepção dos fatos do cotidiano. Mas, para isso deve estudar, meditar, trazer para seu íntimo o foco das preocupações que antes eram vistas como problemas existenciais alheios. Ser consequente, entendendo-se como participativo em ambientes onde identidades ou disjunções vibratórias se verificam. O isolamento voluntário não é solução para as dúvidas sobre o espírito porque não existe receita monolítica que responda às questões da humanidade. Até a unidade de Deus apresenta-se em dinâmica integral. A resposta surge da convivência e da interatividade, que permite ao homem rejeitar princípios descabidos com sua moral, para desenvolver a força necessária e negar a tentação. E desse fortalecimento surge a sede pelo crescimento do espírito, impondo-se questões que exigem respostas íntimas, decorrentes de experiências e da dinamização da inteligência, vendo que causas e consequências ensinam a viver. Pergunta: entretanto, em alguns casos não é necessário o afastamento de situações de risco ou constrangedoras. Por exemplo, manter o alcoólatra longe das bebidas. Ramatiz: existe uma diferença entre se afastar do perigo e se afastar do todo. Lembre-se da flexibilidade sobre a qual lhes falei no início. O homem precisa da sociedade não apenas como vínculo que lhe permita interagir com os semelhantes, mas também para discernir sobre o certo e o errado. O alcoólatra pode ficar longe das bebidas em princípio de tratamento, mas não por toda a vida, cabendo a ele ser forte o suficiente para rejeitar o próprio vício, que só pode ser vencido dessa maneira. E o mesmo acontece com as drogas em geral ou com a corrupção. Como alguém se pode dizer longe da corrupção se a rejeita pelo simples fato de temer ser descoberto? E se o anonimato fosse garantido, qual seria seu comportamento? Assim, os homens devem estar atentos às suas próprias condições de interpretar o certo e o errado, não apenas pelo lado da relatividade das percepções, mas, principalmente, sob o prisma das consequências sobre terceiros e sobre ele mesmo. Caso contrário, estará cultivando para sua vida a melancolia espiritual, por não se conhecer devidamente, e se questionar sobre os seus próprios atos perante uma possível tentação. A dúvida criará em seu espírito incerteza no que tange às respostas que deverá dar, por não ter construído a firmeza da fé em Deus, principalmente para os momentos decisivos da vida. Pergunta: tudo o que foi visto aqui até agora deixa nas entrelinhas um aspecto macabro que evidencia ser cada vez mais atuante no planeta, que é a obsessão. Parece-me, salvo o melhor juízo, que os homens estão se descuidando da vigília sobre essa questão. Ramatiz: vigiai e orai, essa é a grande recomendação. O jargão "o preço da liberdade é a eterna vigilância" também deve ser considerado,
mas não no âmbito político ou militar, que tolhe as liberdades individuais, porém no sentido de que parte de nosso tempo deve ser ocupado com a vigília sobre os nossos próprios atos, para que possamos então ser racionalmente livres. A ação de obsessores não se dá apenas de forma direta, mas também indiretamente, pelos pequenos acontecimentos da vida que estimulam grandes atos impensados, com fortes consequências que causam arrependimento tardio. O homem mesmo é capaz de se obsediar, criando seus próprios fantasmas em forma pensamento que o agridem. Continua na parte 36.